meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami. Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, hoje nós vamos entrar no tema sobre a questão sobre imagens, sobre a Igreja Católica, tá? Você vai conhecer a partir de agora toda a verdade que está escrita aqui nas Escrituras, que todos os padres e papas não revelam para vocês. O nosso objetivo, a nossa verdade, a nossa regra de fé é somente a Bíblia para os verdadeiros cristãos. Nós seguimos o verdadeiro Evangelho, que é as Escrituras. Nós devemos falar de acordo com o que diz a Santa Palavra de Deus. E os padres, eles não falam a verdade da Bíblia, porque eles sabem que se vocês descobrirem a verdade, vocês vão sair da igreja deles, da sinagoga de Satanás. Então, irmão, você vai me acompanhar, vocês, gentios, vocês vão me acompanhar. Esse padre, para você ver o que eles fazem e continuam fazendo. Vocês vão acompanhar esse vídeo, tá? Me acompanhe esse vídeo desse padre, que é de ficar indignado. Como pode o padre dizer uma coisa dessa? Me acompanhe esse vídeo, irmão, tá? Daqui a pouco nós voltamos. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Então você acabou de ver aí, irmãos. Você acabou de ver aí. Como pode esses padres monges da Babilônia dizer que eu não posso pegar a Bíblia para julgar eles? Como pode? Quer dizer que só eles é que têm a verdade? Só eles é que podem dizer? Não, irmão. Vamos ser bem claros e falar a verdade para esses monges padres. Eu quero dizer para vocês, padres, que a minha doutrina, a minha lei, o meu mandamento, é isto aqui, padre, é isto aqui. Aqui diz que não é para venerar, adorar imagens, tanto imagem como ídolo. Deus fala das duas coisas, ídolo e imagem. Não se pode venerar. A Bíblia proíbe, padre, e eu tenho que falar o que diz a Santa Escritura, revelar a verdade para as pessoas, e não falar o que vocês querem dos seus documentos, das suas tradições humanista, gótica, dos romanos. Então, irmão, você acabou de ver aí, que ele diz que você não pode pegar a Bíblia para julgar a igreja. Ele diz que você não é cristão. Ele diz que vocês não são católicos se vocês pegarem a Bíblia para julgar eles, o padre. Então veja como eles trabalham, como eles botam regras proibindo vocês de ler a Bíblia e julgar eles. É triste, irmão. É triste em ver as pessoas que não se acordam para isso.
a mesma Bíblia que ele carrega, a Bíblia que eles carregam, eles não lêem, eles não revelam a verdade para as pessoas. Porque eles têm suas tradições, seus documentos de tradições de papas, ensinamentos de papas de homem. São leis, tradições de homem. Mas eu não sigo as tradições de homem. Eu sigo isso aqui, a palavra de Deus. Então você veja, irmão, me acompanhe esse próximo vídeo. Ele diz que se você é judeu ou se você é indígena, né, que ele diz que foi o que fizeram, foram que foram contra os católicos, que era contra as imagens. Ele diz que foram os judeus e os indígenas. Né, me acompanhe esse vídeo, irmão. Daqui a pouco nós voltamos. Nação. Foi aí que surgiu a briga por causa das imagens. A iconoclastia, que é uma heresia. E era por influência dos judeus. A iconoclastia, veja, o ódio às imagens, o não gostar de imagens, surgiu no cristianismo no fim do primeiro milênio. O primeiro milênio todinho não teve problema. Lá pelo século VII, VIII, por influência dos muçulmanos, que chegaram na região do Império Romano, regiões cristãs, por influência dos muçulmanos e dos judeus, alguns cristãos começaram a querer negar as imagens. Então, se você é muçulmano, se você é judeu, negue as imagens. Se você é cristão, não pode negar não. Não pode negar não. Então, as imagens... Então você acabou de ver aí, irmãos, né? Ele fala que foram os judeus, que foram os indígenas, que começaram a ser contra os padres, os católicos, sobre questão de intrigas de imagem. Ele diz que foram os judeus e os indígenas. Bom, irmão, nós vamos começar aqui a revelar o verdadeiro evangelho, como tudo começou. Primeiramente, padres católicos. A adoração, a veneração às imagens, ela sempre veio do Gênesis. Ela sempre veio do Gênesis, a adoração à imagem. Já vinha do Gênesis. Rebeca, ela roubou o ídolo, uma imagem do próprio pai. Ela escondeu e levou quando Jacó levou ela para o seu país. Então Rebeca, ela roubou a imagem do pai, o ídolo, achando que esse ídolo ia trazer prosperidade para ela, trazer riqueza, trazer bênção para ela. Mas houve-se um grande mal. Então o pai de Rebeca foram atrás de Jacó sobre a questão da imagem. Então houve-se ali, Jacó mandou que tirasse esses ídolos. Lá você vai ver toda a história que foi tirado esse ídolo, porque Deus estava castigando aquele povo, porque havia uma imagem, havia um ídolo com Rebeca. Por isso que Rebeca, escuta, irmão, escute a revelação que eu vou revelar para você. Por isso que Deus fechou o ventre de Rebeca. Isso exatamente. Por isso que Deus fechou o ventre de Rebeca para ela não ter filho, porque ela
era adoradora, veneradora de imagem. Viu aí, irmãos, o que as imagens fazem? As imagens trazem mal para o seu próprio corpo. O seu ventre é fechado para você não ter filho por venerar, por violar a lei de Deus, o mandamento de Deus. Entendeu, irmão? Toda a história que eu estou falando aqui está lá na Bíblia. Você acompanha a história de Jacó e Rebeca. O ventre dela foi fechado. Deus fechou o ventre, castigou ela por ela ser veneradora, por venerar ídolos, a imagem. Porque o ídolo se torna uma imagem feita de gesso, feita de pedras, de bronze, ouro, seja lá do que for que esses homens inventam as imagens. Para Deus é abominações. Então você já viu aí a prova, tá, irmão? Você já viu aí as provas daqueles que veneram a imagem, são castigados por Deus. Por isso que tem muitas pessoas que não têm filhos. Tem pessoas que não têm filho, não podem ter filhos, por causa da idolatria. Como Rebeca, aconteceu com Rebeca. Não somente por causa disso, que as pessoas não têm filho por causa de venerações às imagens. Mas muito Deus fecha o ventre por muitos serem contra o povo de Deus. Foi assim que aconteceu com o rei. O rei queria explorar a mulher de Abraão. O rei queria pegar a mulher de Abraão. Mas Deus proibiu em sonho. Em sonho, Deus avisou esse rei que não mexa com a mulher de Abraão, porque ela tem marido. E todas as mulheres daqueles reinos, Deus, ele fechou o ventre para não ter filho. Isso você vai encontrar lá também na história de Jacó, ou de Abraão, quer dizer, na história de Abraão. Deus fechou o ventre daquelas mulheres para não ter filho, porque o rei queria fazer maldade, pegar a mulher de Abraão. Então por isso que existe no mundo pessoas que não podem ter filhos, porque existem essas duas coisas, esse grande mal, a idolatria às imagens, e pessoas que ficam contra o próprio povo de Deus, contra a palavra de Deus. Claro que a maioria das vezes a pessoa não pode ter filho, a maioria das vezes, é porque é questão de cistos, né? No cisto que entope. Mas milhares de mulheres e homens não têm filho. Você pode fazer limpeza, você pode fazer o que for, mas não terá filho enquanto essa pessoa não se voltar para Deus. Então nós vamos aqui, irmão, acompanhar uma grande revelação sobre os adoradores do sol. Quem são os adoradores do sol de antigamente, do Velho Testamento? Você vai conhecer quem eram esses adoradores do sol, que adoravam a lua, que adoravam a imagem, que veneravam figuras, desenhos. Você vai conhecer a partir de agora. Eu peço aos irmãos que abram aí a sua Bíblia em Ezequiel. Em Ezequiel 8. Abra sua Bíblia em Ezequiel 8. Versículo 6, tá? Que os irmãos leiam do 8 todos os versículos, tá? Olha só, irmão. Você vai conhecer quem são os adoradores do sol, que adoravam a imagem, tanto imagem como ídolo, como faziam desenhos na parede. Deus reclamou com essa raça de abominações. Veja aqui, irmão, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha só. Disse-me ainda, filho do homem, aqui é Deus falando com Ezequiel. Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações
que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Então olha aqui, irmão. Aqui, irmão, nós temos uma palavra chamada abominações. Lá em Daniel fala de abominações. E existe o pai, o abominável. O diabo é o abominável, o pai das abominações, de idolatria, de todos os maus na terra, de todas as abominações da terra. O diabo, ele é o abominável. Por isso que Jesus falou do que relembra Daniel. Só falta aparecer o abominável, que é o diabo. Só falta o diabo aparecer, irmãos, para tudo começar. Ele vai fazer com que as pessoas adorem, venerem aos ídolos. Porque o diabo, ele é adorado. O diabo é adorado através das imagens, dos ídolos, que não fala, não ouve e não faz nada por ninguém. Então você veja que abominações são idolatria. Abominações é adorar a veneração às imagens. Todos que adoram a imagem, venera a imagem, são chamados de abominações. Porque vocês estão seguindo o abominável, o pai, que é adorado através das imagens. Então você veja aqui, vamos acompanhar aqui, irmão, tá? Olha só. Para que afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê. As terríveis abominações que eles fazem aqui. Essas terríveis abominações que eles estavam fazendo era na casa de Deus. Vamos ver aqui qual era essas abominações. Então vamos aqui para o versículo 10. Entrei e vi, eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Então você veja aqui, irmãos. Deus mostrou para Ezequiel uma visão real que estava acontecendo no templo da casa do Senhor. O povo judeu de Israel, os rebeldes católicos religiosos, que aprenderam do Egito essa tradição de adorar, de venerar a imagem. Os judeus trouxeram a lembrança da mente. Eram os doentes fanáticos em fazer imagem. Então eles começaram a fazer desenho, pinturas na parede, dentro da casa de Deus. E esta visão, irmão, é uma visão real, que realmente estava acontecendo na casa de Deus. Eles estavam fazendo pinturas na paredes, imagens, tudo nas escondidas, se escondendo, tudo nas escondidas. Então você veja aí, as idolatrias, as veneração às imagens, a pinturas, a figuras. Deus, Ele odeia, detesta a idolatria. Isso aqui, irmãos, gentios, isso aqui, o Padre nunca revelou para vocês essas verdades que Ele esconde de vocês, porque eles mesmos são a descendência do Velho Testamento, segue as mesmas tradições dessas pessoas judeus abomináveis. Padres judeus que continuam com as suas abominações, contaminando o mundo todo.
Então é só aqui, irmão, vamos para o versículo 11. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio dele, estavam em pé diante das pinturas. Olha, irmão, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia aroma da nuvem de incenso. Então veja aqui, irmão, que isso aqui relembra muito a Igreja Católica. Eles ficam diante das pinturas que tem nos templos, das pinturas de imagem, de idolatria. E tem aqueles incensos que eles têm, que faz fumaça até hoje. Eles têm essa tradição. Então você veja aqui, irmão. Vamos acompanhar, irmão, mais um instante. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um na sua câmara, pintadas de imagem. Então está falando aqui, irmão, de imagem. Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles fazem. Veja a revelação que Deus mostra daqueles católicos judeus, religiosos, fazendo na casa de Deus. Disse-me, o versículo 16, levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. Eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adorava o sol virado para o oriente. Então veja aí, irmão. Aqui está os adoradores do sol, de costa, adorando ao sol, como aquela imagem que eu mostrei para vocês do padre, venerando o sol. Venerando o sol. Como você está vendo aí na foto. Como você está vendo aí na foto, exatamente. Esses padres católicos são os antigos. A Bíblia conta a história deles aqui em Ezequiel. A história da Igreja Católica está aqui, irmãos. Está aqui em Ezequiel 8. A história deles estão aqui, da Igreja Católica. Então os homens estavam adorando ao sol de costa para o templo. Como fazem esses padres da Igreja Católica Babilônica, do Egito. Então essa é a verdade, irmão. Assim como nós temos também a maçonaria. A maçonaria faz parte. A maçonaria faz parte da religião. Eles dizem que não são religiosos, mas eles são religiosos. Porque eles seguem um Deus. A maçonaria segue um Deus. Por isso que eles são religiosos. Porque a Bíblia diz que cada um segue ao seu Deus. Todos que seguem o seu Deus são religiosos. Só que nós não somos religiosos. Nós temos nome. Nós verdadeiros temos nome. Nós não somos religiosos. Nós somos cristãos. Porque nós seguimos as Escrituras e não tradição de padre, nem documentos de padre. O meu documento é isso aqui. O meu documento é isso aqui, padre. É isso aqui. Que nunca me envergonhou. Nunca me envergonhou. Pelo contrário, está se cumprindo o que ela diz. Vocês são falhos, ignorantes. O destino de vocês, papas e padres, o destino de vocês, eu sei quais são. Eu sei quais são o destino de vocês. O destino de vocês é fazer com que as pessoas violem a lei de Deus.
O destino de vocês é fazer com que as pessoas violem a lei de Deus, que elas adorem a imagem, que venerem a imagens, para que elas morram e percam a sua salvação. O que vocês querem é dizimar essas pessoas na idolatria. Então eu quero deixar um grande alerta para vocês que veneram imagem. Deus diz: saia dela, povo meu. Porque se vocês continuarem nessa idolatria, nessa igreja, tá, gente? Eu estou aqui dando o conselho de Deus, das Escrituras. Se vocês continuarem, vocês vão sofrer depressão, vocês vão sofrer angústias, como muitos têm sofrido angústia, depressões, outros até se matando, porque não há verdade nessa igreja católica, não há verdade nas religiões, nas igrejas, dos pastores da teologia. Pessoas se matando porque não há verdade dentro da igreja. Mas quem tira a sua vida está tirando o que Deus deu e não terá salvação. Porque Deus diz que só Ele é que pode tirar a vida. Mas se você tira a sua própria vida, você não tem mais salvação, porque você morreu por si mesma para se aliviar da dor. Mas aqueles que morrem por Cristo, por amor a Cristo, em defesa do Evangelho, aqueles que não vão negar a Cristo, mas vai morrer defendendo, sendo fiel a Jesus, não negando Jesus, esses sim serão salvos. Mas não tire a sua vida. Não tire a sua vida. Vocês têm que se lembrar de Deus. Tá, meus amados? Vocês têm que se lembrar de Deus. Olhe para o céu. Olhe para toda a criação. Vocês têm que parar para pensar nisso. Quem foi que fez? Eu não vou acreditar na ciência. Eu não vou acreditar na ciência nem nos filósofos. Que de uma explosão, que do Big Bang, de uma explosão, nasceu um pinto. De uma explosão nasceu um cachorro, um boi. Isso é conto de fada, irmãos. Isso é conto de fadas. Como pode de uma explosão nascer o céu, nascer os planetas, nascer animais, água, vento? Que história é essa, irmão? Que história é essa? Dessa ciência louca, homens intelectual. Isso é conto de fada, loucura para Deus. Mas quando eu olho para isso, para o céu, irmão, para o céu, no meu coração eu sinto que Deus existe. E Ele pode salvar você da sua depressão, da sua angústia. É simplesmente um passo, simplesmente um passo. Deus diz que a palavra da salvação, a palavra do bem, ela não está longe. Ela não está longe, irmão. Ela não está longe. Ela não está na teologia, na filosofia, ela não está na ciência, não está nos governos, não está nos doutores da lei, não está nos filósofos, nem nos teólogos. A palavra da salvação, do bem, está em sua boca, em seu coração. É botar para fora e clamar a Deus, pedir socorro, compaixão. Aí sim, Deus vai curar a sua depressão. Deus vai curar. Use a verdadeira fé. Use a verdadeira fé. E você vai ver, vocês que sofrem de depressão. Vocês que sofrem de depressão. Você vai ver, se você usar a fé para mover montanha, Deus vai curar você. Deus somente pede que vocês façam a vontade, guarde os mandamentos, o juízo e a justiça. Deus só quer que todos obedeçam aos mandamentos. Os mandamentos são as regras, são preceitos, são leis, dadas pelo Filho do Homem, dadas por Jesus Cristo, que muitos não quiseram obedecer.
Então, meus amados, você viu aí a história das imagens. As imagens vieram, como eu já falei, vieram do Êxodo, de Gênesis. A imagem começaram em Gênesis, pelo pai de Rebeca. Vieram de lá para cá. Então o povo judeu de Israel, o povo dos judeus de Israel, eles aprenderam essa tradição de venerar a imagem, adorar a imagem, lá dentro do Egito. O Egito também trazia, eram homens dominadores, e esse Egito, esse reino dominadores, hoje é reconhecido que é a maçonaria. Eles têm, veja essa imagem aí, irmão, veja essa imagem aí. Pronto, aí você está vendo. Você está vendo ali a imagem do Egito. Isso vocês têm que observar. A maçonaria é do Oriente, eles são do Egito, são a descendência do Egito. Nós conhecemos pelos símbolos, pelas figuras que desde o tempo passado, o Egito carregava. Figuras de leão, de gato, figuras de cobras. O reino do Egito, essa religião, veneradores de imagem, de ídolos, carregava várias figuras, várias cores. E a maçonaria está envolvida com ciência, com governos, enfim, está envolvido com tudo. Eles não estão preocupados de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele veio para salvar, não. Eles não estão preocupados com isso. As únicas pessoas que vieram para ajudar com pequeno socorro aos cristãos são a maçonaria, que vieram ajudar vocês. A maçonaria, os governos, os pecadores ímpios. Tem muitos gentios fazendo amigos, somente fazendo amigos. Só querem fazer amigos. E eu não estou atrás de fazer muitos amigos. Os meus únicos amigos são aqueles que são amigos de Deus. Eu não estou no Face para fazer amigos como muitos já estão fazendo. Muitos cristãos estão fazendo muitos amigos, porque os pastores ensinaram isso. O pastor, o Wilton Bezerra, de Laranjeiras, ele ensinou isso no Facebook, tempo lá atrás, quando eu tinha o Facebook dele. Ele disse que é para fazer muitos amigos. É aí que está o perigo de todo cristão. E muitos desses cristãos caíram. Estão misturados com os ímpios, dizendo que é irmão, vamos nos amar. Está tudo junto e misturado. Deus diz que não se misture na roda dos escarnecedores com os ímpios. Não se misture com os ímpios nesse modo de você dizer que é irmão, que serve ao mesmo Deus. É neste modo, tá, irmão? Para vocês não confundirem as escrituras. Quando a Bíblia diz não se misture com os ímpios, com os escarnecedores, na roda dos ímpios, isso não quer dizer que você vai andar com, que não é para você andar com ímpio. A Bíblia não está dizendo isto, tá? A Bíblia não está dizendo isso. Que não é para você viver numa roda ali de conversas mundanas que não traz edificação, só vai trazer contaminação. Então o cristão não vai estar numa roda de ímpios ali, ouvindo conversas mundanas. É nesse modo que a Bíblia quer dizer, né? Porque se você anda com o ímpio numa festa, ou seja, numa roda, você vai ser contaminado e vai ser julgado pelos próprios ímpios gentios. Ele vai dizer que crente é aquele que está andando, que é igual àquele ímpio. Então por isso que nós devemos andar junto com os ímpios, seja em festa do mundo, seja em rodas de ímpios, você só vai ser defamado e contaminado.
Então, irmão, você está vendo aí a maçonaria? Estou revelando para vocês. A maçonaria também tem o símbolo do sol em cima do teto, o símbolo do sol, porque a maçonaria se ajuntou com todas as religiões. Eles mesmos dizem que eles são eles são os únicos que podem reunir todas as religiões. Então a maçonaria está envolvida com todas as religiões, com os católicos, com o padre. Por isso que eles carregam os mesmos símbolos do Deus Sol. Carregam o mesmo símbolo do Sol. Todo tipo de figura está na maçonaria. A figura antigas do Egito. O Egito eram homens que tinham martelos, como a maçonaria tem. Martelo para trabalhar na construção de templos, de pirâmides. Esse símbolo da maçonaria que ele mostra aí, o martelo, a colher de pedreiro, é exatamente o mesmo do Egito. Homens que só querem construir, só querem ganância, querem enriquecer. O Egito, ele dominava toda a face da terra. Está aqui, irmão. Está aqui escrito, que eu vou trazer para vocês. O único governo, reino, que tinha um império, que tinha um rei, que dominava toda a face da terra, era o Egito, que escravizava o povo de Israel para trabalhar na construção de fazer templos, de pirâmides, castelos. Então, eles usavam o martelo, usavam a colher. Talvez a colher de pedreiro lá era diferente, mas eles usavam a colher e o martelo. E essa descendência do Egito hoje são os maçons, os mercenários. A maçonaria são os mercenários do governo, que quando há algo na terra de catástrofe, eles enviam os seus agentes maçons para acalmar o povo. E sempre foi assim que eles faziam. O nosso mundo é roubado, eles começam do zero. Eles roubam mais uma vez e começam do zero. E os maçons vêm para acalmar as pessoas. Então começam a enganar as pessoas com promessas. E toda a nossa vida foi sempre de miséria. O salário do pobre nunca é aumentado dignamente como nós devemos receber, com dignidade o nosso salário. Por isso que ninguém enriquece na terra. Ninguém enriquece na terra, irmãos. Porque esses governos, esses maçons, governos ricos, não podem deixar os pobres enriquecer. Vocês deviam saber disso. E desde o Velho Testamento, irmão, Deus ele falou para o seu povo de Israel que é para ajudar os pobres, para que não haja pobre na terra. Que era para o povo de Israel, que era próspero, ajudar sempre os pobres, para que não haja pobre na terra. Mas muitos não fizeram isto. Muitos não fizeram isto. Foram rebeldes. Não expulsaram aqueles inimigos de Israel, de Canaã, não expulsaram. Tiveram medo. Então hoje nós temos pobres por causa dos pecados, por causa dos inimigos, que não deixa o povo ser rico, que não deixa o povo ser próspero. Por isso que na terra há muitos pobres, porque não pode deixar que nós enriquecemos também como eles. Porque se todos são prósperos e ricos, como é que eles vão enriquecer? Como é que eles vão enriquecer esses governos? Eles precisam de vocês para fazer de escravos,
pagar salário menos, você trabalhar mais e receber menos. E cobrar imposto, que eles ganham através dos impostos. Que foi o Egito que primeiro botou imposto cobrando ao povo. E não existia isso. Com Deus não existia isso de pedir imposto às pessoas. Mas foram os governos, os dominadores da terra, que começou a oprimir o povo, a pedir imposto. Os coitados trabalhavam duro, pesado, ainda tem que pagar imposto. Tirar de quem já não tem. E essa é a nossa vida aqui na terra, que sempre foi assim. Prometendo sempre na política saúde, prometendo saúde. E a saúde nunca na vida. Desde esse tempo agora, a saúde nunca foi resolvida. E o povo fica admirado pelo que estão prometendo aí. E os povos ficam admirados pelo rei que está aí. Mas a saúde nunca na vida foi resolvida. O povo sofre nos hospitais, o povo morre nos hospitais, faltando remédio, faltando recurso. Mas eles tinham dinheiro para poder ter a saúde que o povo quer, a saúde que o povo queria para ser atendido, para não faltar remédio, para não faltar recurso nos hospitais. Eles tinham guardado. Você veja que nessa epidemia coronavírus, você veja que apareceu dinheiro aí. No instante apareceu muito dinheiro para comprar mercadoria, né? Para os hospitais, recursos para os hospitais, no instante. Então veja, irmãos, no instante apareceu dinheiro para poder, você veja, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que promessas sempre foram feitas quando chega a política. Sempre foram feitas de melhorar a saúde, isso e aquilo, e nunca nós vimos a saúde ser melhorada e a cidade ser melhorada. Nós nunca vimos isso. Quando chega a política, começa tudo de novo. Eles começaram a fazer estradas, fazer estrada para carro, fazer construção de estrada para carro. Aí começa a dizer, olha, o nosso governo está fazendo. Irmãos, pobre não come estrada, pobre não vai comer asfalto, pista. O pobre precisa de comida, o pobre precisa de trabalho, o pobre precisa de saúde. Mas vem a política, o dia da política, começam a fazer estrada, fazer ponte, e o povo cai na alegria. O povo se admira, porque faz uma ponte, uma estrada, mas e a saúde, que nunca foi resolvida? Muitos pobres crescendo na terra, e pessoas morrendo. E você se alegra porque faz uma estrada, você se alegra porque faz uma ponte. Cada um de vocês, lembre-se, existe o mal na terra, que quer sacrificar a humanidade, que vocês entrem em desespero, que vocês entrem em depressão e percam a sua vida. É isso que o diabo quer, que você entre em desespero e perca a sua vida. Para isso ele tem os seus agentes, e são muitos desses agentes, chamado colônia, que é um governo global. Maçonaria, presidentes, príncipes, é uma colônia que vem desde o passado fazendo isso, de oprimir os pobres, para que eles não sejam prósperos, só tirando de quem já não tem. Isso vem desde o passado, irmão, vem desde o passado. Então, irmão, vocês vão me acompanhar a partir de agora, olha só.
Nós vamos para Isaías 46:6. Isaías 43:6. Vamos para Isaías 46:6. Isaías 46:6, vamos ver o que diz lá. Olha só, irmão. Olha só. Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus diante deste, se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica do seu lugar, não se move, não recorre a eles, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso, e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Tremendo, irmãos. Isso aqui é tremendo. Então veja aí, irmão. Aqui está a história da Igreja Católica, das imagens. Carregam no ombro, aqui, irmão, carregam no ombro as imagens. Depois bota lá no lugarzinho. Não fala, não ouve, não faz nada. E não vai livrar vocês da sua tribulação. O Papa Francisco orou para aquela mulher lá, aquela mulher que ele disse que é Maria. Orou, mas não livrou ele da doença. Não livrou ele da doença. Isto aqui, padre, isso aqui, ó. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é um livro sagrado que sempre honrou ao seu povo santo verdadeiro. Honrou sempre os verdadeiros cristãos. Você orou para esta mulher, Diana, essa mesma mulher que você disse que é Maria, porque essa mulher eu sei que é Diana. Essa é a mulher, existem muitas mulheres deusas, chamadas Vênus. Vocês adoram a deusas. Vocês veneram mais a Maria do que ao próprio Filho do Homem. Por isso que vocês têm esse símbolo do Jesus morto na cruz. Porque o Jesus que você fala, o falso Cristo, o falso Jesus que vocês programam, falam, é este morto que está aí simbolizado na cruz, na sua igreja. Esse aí não é o meu Jesus, esse Jesus morto na cruz. O meu Jesus, Padre, o meu Jesus, ele desceu da cruz. Ele desceu da cruz. Meu Jesus não está pendurado lá na cruz, não. Porque eu sei que vocês têm esse símbolo da cruz aí, com Jesus pendurado aí morto, como tipo de deboche, debochando, como os fariseus debocharam de Jesus na cruz. Crucificam, pendurem na cruz, deixem ele na cruz pendurado até morrer. Esse é o tipo de deboche que a sua raça religiosa católica dos fariseus fizeram. Por isso que vocês têm esses símbolos aí do Jesus morto, porque vocês seguem a um Jesus morto que não ressuscitou. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisa nga na fami ya bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nanga.
frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele, oh ata mokili bakoki ko comprendre te esika yo lokotanga moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade bele, kasi soki nazangi naza lisusu neloko te, babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, Yesu na belo ye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est quoi ça na yonga, atiki baloba na bango, moninga na kaya motema, asungolaka te, atikaka te ba oyo bataka elinga na ye. Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tout